Muito boa tarde, caros amigos. Eu nesta questão vou calcular aqui este limite, que é o limite quando n tende para mais infinito, de 1 sobre a raiz de n mais 1 sobre a raiz de n mais 1, mais etc. 1 sobre a raiz de n mais n. E tenho aqui uma sugestão, que é usar a proposição sobre sucessões enquadradas. Também tenho aqui o teorema das sucessões enquadradas, que diz o seguinte: sejam AN, BN e CN sucessões de números reais tais que o limite do AN, quando n tende para infinito, tenho a dizer que há autores, quando se trata de sucessões, apenas colocam infinito, quer dizer, já sabemos de antemão que o n só pode tender para mais infinito, portanto, é assim, igual ao limite de Cn. Este limite do AN quando o n tende para mais infinito, igual ao limite de Cn quando o n tende para mais infinito, e vamos supor que é igual a um L. Mas, que além desta, digamos, condição, se verifica também esta: a partir de uma certa ordem, os termos da sucessão Bn são menores ou iguais que os termos da sucessão Cn e são maiores ou iguais que os termos da sucessão AN. Então, verificando-se estas duas condições, podemos concluir que o limite de Bn é igual a L. Ora bem, L. Se este L for finito, então a sucessão, que é esta, Bn, diz-se convergente para L. Então, vamos aplicar então aqui este teorema. O que nós temos na realidade é 1 sobre raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1 mais etc. 1 sobre raiz de n mais n. Ora bem, eu quero estabelecer aqui uma desigualdade. Então vamos pensar um pouco. Eu tenho aqui uma soma. E desta soma, qual destes elementos é o maior? Aquele que é o maior é aquele que apresenta, digamos, um denominador mais pequeno. Então o maior é este. Então isto há de ser menor que 1 sobre a raiz de n mais 1 sobre a raiz de n mais etc. 1 sobre a raiz de n. Quer dizer, eu tenho que colocar aqui 1 sobre a raiz de n tantas vezes quanto, digamos, o número de termos que aqui me aparece. Quantos são estes termos? Não é difícil, porque aqui temos n mais 1 e vamos até n mais n, quer dizer, 1 até n, temos aqui n termos. Somado mais este, então vamos ter n mais 1 termos. Então, isto significa, precisamente, que eu aqui vou ter n mais 1 termos. Pronto, tudo bem até aqui. Então, deste lado, esta sucessão que nos é dada há de ser sempre maior que 1 sobre raiz de n mais n mais 1 sobre raiz de n mais n mais, isto seria, portanto, eu teria que começar deste lado, não é? 1 sobre raiz de n mais n. E pronto, para manter uma certa coerência, vá lá, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui 1 sobre raiz de n mais n, mais, e ponho aqui uns pontinhos. E da mesma maneira, eu tenho aqui n mais 1 termos. Então agora vamos lá ver uma coisa. Isto que está, esta soma de termos, eu posso introduzir aqui uma variável k. Repare-se, está aqui 0, depois está aqui 1, depois estaria 2, depois estaria 3. Isto é uma soma que se pode traduzir de uma maneira, digamos, abreviada, através de um somatório, em que eu tenho aqui um k a variar de 0 até n, de 1 sobre a raiz quadrada de n mais k. Reparem, quando k é 0, eu vou obter 1 sobre a raiz de n. Quando k é 1, eu vou obter
1 sobre raiz de n mais 1. Quando k é 2, 1 sobre raiz de n mais 2, por aí adiante, até quando k fosse n, iria obter 1 sobre raiz quadrada de n mais n. Então isto está de ser menor, e agora vou-me aproveitar disto, porque 1 sobre raiz de n é repetido n mais uma vezes, ficará n mais 1 sobre raiz de n. E deste lado, a mesma coisa, não é? n mais 1, mas aqui, em denominador, ficará raiz de n mais n, que é precisamente 2n. Agora a minha preocupação é só calcular este limite e este limite. Como é que eu calculo este limite? Eu vou calcular o limite de n mais 1 sobre raiz de n, quando n tende para mais infinito, da seguinte maneira. Eu tenho aqui, quer dizer, uma interminação infinito sobre infinito. Eu poderia fazer isto de várias maneiras, mas pronto, vou fazer desta maneira. Limite, quando n tende para mais infinito, dado que só estou aqui com elementos positivos, vou colocar apenas uma raiz. Este n mais 1 vai para dentro da raiz, pelo que vai ficar n mais 1 ao quadrado, sobre n. Agora, atendendo a que o limite de uma raiz é a raiz do limite, vou obter a raiz quadrada do limite quando n tende para mais infinito de quê? Traço fração, n quadrado mais 2n mais 1 sobre n. Então agora é uma questão apenas de calcular este limite. Isto é o mesmo que ter a raiz quadrada do limite quando n tende para mais infinito. Vou mesmo até ao fim, vou aplicar aqui a propriedade distributiva, ou seja, vou obter n quadrado sobre n, que dá n, mais 2n sobre n, que dá 2, mais 1 sobre n. Não é difícil de notar, não é, que este limite aqui, que está dentro aqui da raiz, quando n tende para mais infinito, este n tende para mais infinito, fica, digamos, com um número extremamente grande, não é, mais 2, mais, quando o n é muito grande, 1 sobre n aproxima-se de 0. Então isto é, digamos, mais infinito. A raiz de um número positivo extremamente grande é, portanto, posso dizer mais infinito. Tende para mais infinito. Quer dizer, então, quer isto dizer que esta sucessão aqui tende para mais infinito. Vejamos esta. Esta faço da mesma maneira, não é? Faço da mesma maneira. Quer dizer, vou fazer o limite de n mais 1 sobre raiz de 2n, quando n tende para mais infinito. E agora, só apressando um pouco mais, eu já poderei colocar raiz, estão a ver, tal e qual como pensei no limite anterior, limite quando n tende para mais infinito. Reparem que este n mais 1 vai para dentro da raiz, pelo que fica n mais 1 ao quadrado, que é n ao quadrado mais 2n mais 1 sobre 2n, sobre 2n. E agora aqui, repare-se numa coisa, quer dizer, eu agora vou dar um outro método. Quando n é muito grande, quer dizer, os termos, isto aqui, repare-se que é uma fração, e digamos que temos aqui, digamos, uma expressão em n do segundo grau. Quando o n é muito grande, o que influencia mesmo, não é? O que influencia mesmo, digamos, a partir de um número extremamente grande, são os n's de maior expoente. Isso é que vai influenciar, digamos, quando se faz um quociente. Quando se faz o quociente, os n's de maior expoente é que vão ter, digamos, influência para um número muito grande. Digamos que 2n mais 1 é desprezável, não é? Relativamente ao n ao quadrado. E então há quem opte também por fazer isto, raiz do limite, quando n tende para mais infinito, aqui aproxima do n de maior expoente, n ao quadrado, e aqui aproxima do n de menor expoente, que neste caso é apenas n. Quer dizer, eu poderia colocar 2n ou n, também me fazia grande influência. Vou só colocar n. E então isto há de ser a raiz quadrada, não é, do limite, apenas de n, quando o n tende para mais infinito. E é fácil de ver que este limite dá precisamente mais infinito. Quer dizer, apelando então aqui ao teorema das sucessões enquadradas, eu mostrei, não é, que a nossa sucessão em questão
esta em questão, que eu desenho aqui a vermelho, estava compreendida a partir de uma certa ordem, e por cá, a partir de uma certa ordem, está compreendida entre esta e esta. Esta e esta. O limite desta deu-me mais infinito. O limite desta deu-me mais infinito. Pelo que o limite daquela que é pedida, é portanto também igual a L, que neste caso é precisamente mais infinito. Quer dizer, como L, neste caso, L não é finito, eu poderia dizer que esta sucessão que aqui está não tem um limite finito e é uma sucessão, digamos que, tendo para mais infinito, digamos, diverge, não é? O limite, ela é uma sucessão divergente. E pronto, meus amigos, se tendo para mais infinito também, eu poderia dizer que isto que aqui está, se tendo para mais infinito, não é? É um infinitamente grande positivo. Pronto, por agora é tudo, meus amigos. Tenham uma ótima tarde.